Olá, acadêmico! Seja muito bem-vindo à nossa primeira aula da disciplina de Prática de Ensino 3. Nessa aula, vamos começar a trabalhar com algumas concepções educacionais para o trabalho pedagógico. Então, para isso, focamos em Jean Piaget e Levi Vygotsky. Assim, buscar a fundamentação de práticas pedagógicas na relação professor, estudantes, conhecimento e a tecnologia promoverá para você conhecer e compreender como a formação docente é o primeiro passo para que então se entenda como a organização pedagógica do espaço escolar e as suas implicações estão ligadas ao fato de ensinar e de aprender dentro das concepções educacionais. Os fundamentos aqui da pedagogia não estão limitados somente apenas à área da pedagogia como área de conhecimento. Antes disso, está presente na prática de todos os docentes e de qualquer área do conhecimento. Então, os fundamentos aqui de Piaget e de Vygotsky estão no sentido de fornecer instrumentos para que você possa trabalhar, no sentido então de promover a aquisição, construção, apropriação de conhecimentos por uma pedagogia. E considerando ainda tal apropriação organizada agora em um projeto. Quando eu me refiro aqui a uma pedagogia por projetos, eu direciono aquela que fornece condições para que o professor, tanto no aspecto construtivista quanto no sócio-interacionista, sistematize em ambos os aspectos a apropriação de conhecimento nas atividades escolares. Então, nós vamos passar a conhecer agora do que se tratam tais concepções: a construtivista e a sócio-interacionista. Ou seja, como Piaget e Vygotsky eles contribuíram em cada um dos aspectos. Pois bem, Piaget foi biólogo, psicólogo e epistemólogo. Ele é considerado um dos mais importantes pensadores do século XX e passou a disseminar as suas ideias no campo da educação. E sofre forte influência até hoje. Piaget acabou falecendo em 1980 e durante boa parte da sua vida profissional, ele defendeu a abordagem interdisciplinar para a investigação epistemológica, fundando o que ele chamou então de epistemologia genética e a teoria do conhecimento baseado em estudos sobre a gênese da psicologia do pensamento humano. Foi com Piaget o início, então, do declínio do behaviorismo e a ascensão do cognitivismo. Pois bem, Levi Semyonovich Vygotsky, formado em Direito pela Universidade de Moscou e Medicina pelo Instituto Médico de Moscou, ele preferiu a carreira de professor de literatura e psicologia, direcionando então o campo da psicologia evolutiva, da educação e da psicopatologia. Vygotsky faleceu em 1934 de tuberculose, deixando então conhecimentos com influência na área das ciências sociais, da filosofia, linguística e da literatura. Mas como então surgem essas teorias de Vygotsky? Elas têm raízes no aspecto social. Para ele, os humanos eles se desenvolvem intelectualmente pelo fato de internalizarem atividades. E essas atividades, segundo Vygotsky, elas são socialmente enraizadas. E para eles também são historicamente construídas. Ou seja, podemos dizer então que para ele o aprendizado humano pressupõe-se uma natureza social, onde todas as funções intelectuais, elas se originam das relações que os indivíduos têm entre si. E essas relações sociais, elas são transformadas em funções mentais pelo o que ele chama de instrumentos e signos, que são criados pela própria sociedade e que já vamos observar sobre do que elas se tratam. E devido a essas funções mentais de Vygotsky, ele passou a caracterizá-las em níveis de desenvolvimento, sendo o cognitivo e potencial, atribuindo a essas abordagens o conceito de zona de desenvolvimento proximal, que também nós iremos explorar sobre esse tema daqui a pouco. E por fim,
Os estudos de Vygotsky contribuíram para que uma nova corrente pedagógica chamada de socio-interacionismo se institucionalizasse. Muito bem, mas então, se nós considerarmos o processo mental dentro dessas concepções, nós podemos afirmar como uma metáfora para o cognitivismo o processamento da informação baseada na própria linguagem do computador. O fato de nós processarmos um comando qualquer dentro de uma lógica, de fato efetiva, os processos mentais eles devem ocorrer para a aprendizagem. Assim, vamos considerar então cada uma das concepções dentro de Piaget quanto de Vygotsky para entendermos melhor como se caracteriza a concepção de cada um deles. Pois bem, começaremos por Piaget. Ele começou as suas concepções através da minuciosa observação dos seus próprios filhos e também de outras crianças. Piaget impulsionou a sua teoria cognitiva. Nessa teoria, segundo ele, existem 4 períodos de desenvolvimento mental cognitivo. Ele passa pelo sensório-motor, o pré-operacional, o operacional concreto e o operacional formal. O período que chamou de sensório-motor é definido por Piaget pelo nascimento do humano até os seus 2 anos de idade. O período pré-operacional ocorre, então, a partir dos 2 anos de idade até os 7 anos da pessoa. Já o período operacional concreto vai dos 8 aos 12 anos de idade. E a última fase das operações formais ocorre dos 12 anos de idade em diante, com todo o desenvolvimento do raciocínio abstrato. Já o outro aspecto referente à teoria da aprendizagem cognitiva de Piaget está na assimilação, acomodação e na equilibração. A assimilação se refere então à interação sujeito-objeto em relação à própria mente. Todo esquema de assimilação é construído por cada pessoa e ele ocorre durante toda a vida. E no nosso caso, como professores, como que isso ocorre? Nós utilizamos esquemas de assimilação para conduzir as nossas aulas e que eles sejam então assimilados pelos nossos alunos. Já a acomodação ocorre em qualquer período de desenvolvimento da pessoa, mas é necessário haver assimilação antes, segundo Piaget, pois senão não ocorre a acomodação. Como, por exemplo, nós podemos citar conteúdos de redes de computadores, que eles necessitam de um desenvolvimento de operações mais formais dos alunos para que eles sejam compreendidos. E o conceito de equilibração de Piaget, ele ocorre quando, a partir da acomodação, vão surgindo então novos esquemas de assimilação, o que vai aumentando o grau de organização interna na mente da pessoa e adaptação ao meio. Essas ações consideradas por Piaget não estão centradas em sensações, e sim no próprio comportamento humano. E dentro do processo de ensinar e aprender, então, como que isso ocorre? Então, nós, professores, devemos priorizar o processo de organização para a adaptação. Ou seja, o processo de ensino deve ser compatível com o período de desenvolvimento mental da faixa etária do nosso aluno. Para Piaget, o fato de ensinar significa provocar, segundo ele, o desequilíbrio da mente da pessoa para que ela procure o reequilíbrio e reestruture cognitivamente e assim ela aprenda. Embora possa existir aí, e seja extremamente aplicada ao processo de ensino-aprendizagem até hoje, não se trata então de uma teoria, de aprendizagem, mas sim o estudo do desenvolvimento cognitivo, mental, que ocorre nos diferentes períodos da vida do ser humano, desde o nascimento até a idade adulta. Piaget ele estava bem preocupado com a relação também epistemológica, ou seja, de como o conhecimento científico era produzido. E ele foi caminhando, então, nas suas pesquisas, pelo que chamou de epistemologia genética. Piaget, em seus estudos, enfatizou o caráter construtivo realizado pelo indivíduo. Por isso que a sua concepção
é construtivista e está no fato de se compreender através da prática pedagógica a dinâmica no ato de ensinar a aprender. Toda a concepção de Piaget, ela está interligada e ela vem no sentido então de contribuir para uma ordem temporal, ou seja, tempo cronológico, né, sobre o estágio do próprio desenvolvimento cognitivo do ser humano. Pois bem, e as concepções de Vygotsky? Para Vygotsky, a sociedade, historicamente, ela modifica e influencia o desenvolvimento social e cultural da pessoa, à medida em que ela utiliza instrumentos e signos. Esses signos são divididos em 3 tipos. Os indicadores, que possuem relação e causa e efeito, os icônicos, que são imagens ou desejos do que significam, e os simbólicos, que têm uma relação abstrata com o que significam. O sistema de signos mais importantes para Vygotsky é a linguagem. Quando nós formamos os conceitos, a linguagem ela passa a ser, e ela ocorre também de forma descontextualizada da realidade. Para Vygotsky, ele enfoca também, fora a linguagem, a interação social. E os educadores, nós interessa em particular os estudos de Vygotsky sobre o desenvolvimento intelectual. E ele atribuía um papel muito importante a essas relações sociais nesse processo, o que foi originando então a corrente pedagógica de Vygotsky baseada no socio-interacionismo. Os objetos de fora como mediadores para os aspectos mentais da pessoa. Para Vygotsky existia uma arquitetura funcional da consciência do ser humano, no qual ela está constantemente em transformação com a ajuda do que ele chama de instrumentos. Outra relação teórica de Vygotsky é também o conceito de zona de desenvolvimento proximal. Mas o que então significa essa zona de desenvolvimento proximal? Ela é definida pela distância entre o nível de desenvolvimento cognitivo da pessoa, ou seja, a sua capacidade de resolver problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, que é a sua capacidade de resolver problemas sobre a orientação de uma outra pessoa. Já o limite inferior dessa zona de desenvolvimento proximal seria o nível real do próprio desenvolvimento dessa pessoa que está aprendendo. E o superior são os processos de instrumentos que ocorrem no cotidiano dessa pessoa que está aprendendo. Essas instruções, elas passam pelo que Vygotsky chama de agregação desorganizada. O famoso tentativa e erro. Passa então pelos pensamentos complexos, para então se organizar os conceitos que guiam o pensamento. Mas então, aparentemente pode parecer aqui que as ideias de Piaget e Vygotsky são muito parecidas, mas será mesmo? Vamos ver aqui. Existe então divergência, sim, entre Piaget e Vygotsky. Para Piaget, ele privilegia muito mais a maturação biológica. Ele postula que o desenvolvimento ele segue uma sequência fixa e universal de estágio, a partir da criança para o adulto humano. E para ele, a aprendizagem ela está subordinada ao desenvolvimento. Já para Vygotsky, ele vai privilegiar então o ambiente social. Então, caso varie esse ambiente social da pessoa, o seu desenvolvimento também varia. O desenvolvimento, no caso, e a aprendizagem para ele são processos que estão sob influência. A aprendizagem vem antes do que o desenvolvimento propriamente dito da pessoa. Ainda, também continuamos vendo algumas diferenças entre eles. Para Piaget, por exemplo, os conhecimentos eles são elaborados de maneira espontânea pela criança, de acordo com o seu estágio de desenvolvimento. E a visão das crianças sobre o mundo, de maneira progressiva, ela vai se aproximando às concepções dos adultos, tanto de maneira individual como social, e sempre de dentro para fora. Já Vygotsky, a construção do real é mediada pela interação com adultos ou com crianças mais experientes,
antes de ser internalizada pelo próprio indivíduo enquanto criança. E a interação ocorre do social para o individual, ao longo do desenvolvimento desse indivíduo e de fora para dentro. E, por fim, algumas outras divergências ainda entre eles. Para Piaget, o pensamento ele aparece antes da linguagem e só pode ocorrer depois que a criança já alcançou um determinado nível de habilidades mentais ligadas aos processos de pensamento. Para Vygotsky, o pensamento e a linguagem são processos interdependentes, desde que o início da vida ali do ser humano e o fato desse ser humano obter a linguagem já a partir de criança, vai se modificando as suas funções mentais superiores, ou seja, vai dando uma forma definida ao pensamento e possibilita então o aparecimento da imaginação, o uso da memória e assim por diante. Bom, nós chegamos ao fim então da nossa primeira aula. Organize as suas atividades acadêmicas, tire sempre as suas dúvidas quando necessário. Que você tenha então bons estudos.